não fossem os descobrimentos portugueses, provavelmente esta senhora nunca estaria no Brasil, mas sim em África. A senhora não é portuguesa, não deve cá estar. Irmão é o país vizinho, Espanha. Brasil é uma cria mal parida. Que se foda a arte brasileira. Nesse vídeo eu vou revelar o pequeno detalhe oculto que causou toda essa crise, o porquê dele nunca ser discutido abertamente, e o que vai acontecer daqui pra frente. Bem, para entender como chegamos até esse ponto, precisamos dar um pequeno passo atrás. Portugal foi um país muito rico e próspero no século XV. Homens como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral eram como se fossem o Elon Musk dos dias atuais. Eles foram os primeiros navegadores a chegar da Europa à Índia e da Europa ao Brasil. Durante o período das grandes navegações, Portugal alcançou muitas novas terras e as explorou. Isso trouxe não só muita riqueza, como também trouxe muito prestígio a Portugal. Portugal chegou a ser o maior império do mundo. Você sabia disso? Pois sim, Portugal foi a maior potência mundial. Chega a ser engraçado pensar nisso hoje em dia, né? Mas é uma parte importante de toda essa trama, e você já vai entender. Porém, a história sofre uma grande reviravolta. Da segunda metade do século XVI em diante, ou seja, por volta do ano 1550, Portugal entra num grave declínio. Uma série de acontecimentos sucessivos fazem com que Portugal mergulhe numa espiral de problemas. Para piorar, vários fatores internos complicaram ainda mais a situação de Portugal, como por exemplo, durante o período de riqueza, a monarquia gastava todo o dinheiro com luxos e excentricidades. Apenas a nobreza era beneficiada, deixando a grande maioria da população sem grandes benefícios. Posteriormente, o país se tornou uma república e, mais tarde, uma ditadura, que tinha como princípio um governo super centralizado, em que tudo estava submetido ao Estado. Mas o problema já estava instaurado e, mesmo nas fases em que tentou se recuperar, Portugal já não tinha mais dinheiro para se desenvolver. De lá para cá, Portugal teve altos e baixos, mas ainda ocupa um lugar muito ruim quando comparado com os demais países europeus. Em relação ao PIB, por exemplo, Portugal está abaixo de países como a Romênia e a República Checa. Portugal também tem um dos maiores índices de analfabetismo da Europa. Então, não é difícil imaginar o sentimento de frustração da população de um país que já foi a maior potência mundial e que há séculos não consegue evoluir. E é nesse momento que entra em cena um elemento-chave. A partir de 2022, inicia-se uma grande onda de imigrantes saindo do Brasil em direção a Portugal. E começam a acontecer vários incidentes lamentáveis em Portugal, envolvendo imigrantes e, sobretudo, brasileiros. O Brasil, que tinha sido uma colônia de Portugal, cresceu a ponto de hoje ter um PIB 7 vezes maior que o de Portugal. O idioma português mais falado no mundo não é o de Portugal, mas sim o português do Brasil, que é muito diferente. Nós temos a vantagem de falarmos a mesma língua, ainda que com um sotaque diferente. Mas as novelas brasileiras têm-nos permitido compreender todos bem o sotaque brasileiro e até dizer com toda a franqueza, o que temos mesmo pena é de não falarmos com o vosso sotaque. O Brasil hoje tem muito mais influência internacional que Portugal em áreas como música, produção artística, moda, economia e etc. Juntando todos esses ingredientes, está formada a receita para uma grande tensão social em Portugal. Imagine o que passa na cabeça de uma pessoa média, de um país que tem um passado de riqueza, que há anos luta para sair de uma crise que parece não ter fim, e que começa a ver a chegada de milhares de imigrantes, especialmente de países que já foram colônias, e que, atualmente, são mais influentes que Portugal. Isso gera um grande desconforto, um ciúme, em algumas pessoas. É como você imaginar aquele seu amigo invejoso, que fica sabendo que agora você mora na Europa. Não tem a ver com você, mas com a mentalidade mesquinha do amigo, que fica incomodado em ver o seu sucesso. Infelizmente, algumas pessoas atribuem os problemas de Portugal aos imigrantes. Simplesmente porque é mais fácil para eles encontrar um culpado. É mais fácil culpar alguém que é diferente, que tem hábitos diferentes, tem cultura diferente, do que entender que essa situação é fruto de anos de decisões erradas de governos sucessivos de Portugal. E por que isso nunca vai ser dito explicitamente? Simplesmente por causa do chamado politicamente correto. Porque sabem que não podem admitir essa dor de cotovelo sem serem expostos, como os casos que você viu no começo desse vídeo. Bem, agora você já entendeu a causa da crise social da imigração em Portugal. E então você pode estar pensando, então, como eles não gostam dos imigrantes, eles vão mandar todo mundo embora de lá, não é mesmo? Calma.
Há um outro elemento obscuro nessa equação. Tudo o que foi dito aqui é inútil se você não entender o paradoxo da imigração em Portugal. Uma outra verdade oculta, debaixo do nariz de todos, e que causa uma grande invertida nessa situação. Para entender o que vai acontecer com os imigrantes, os títulos de residência e a CPLP em Portugal, você precisa assistir o vídeo 2. Treta tá apenas começando.